A minha infância foi tecida nos fios que rodeavam os imponentes muros da indústria Medeiros, uma colossos de concreto que domina vastas porções da cidade em que eu cresci, Jardim do Seridó, chamando a atenção pelos arredores da minha casa. Crescer próximo a esse labirinto de estruturas impenetráveis era como dançar na borda do desconhecido, com um desejo ardente de mergulhar naquela expansiva vastidão. Enquanto outros jovens sonhavam com jogos de pique-esconde, passeios escolares dentro daqueles muros, ou simplesmente vislumbrar a grandiosidade escondida por trás daquelas barreiras, eu era o espectador, afastado por uma linha invisível que separava minha realidade daquela enigmática esfera industrial. Meus pais não eram operários da fábrica, mas as histórias da prosperidade que outrora existira ali eram entoadas pelos relatos incessantes dos meus tios, vizinhos e pais de amigos. Histórias de uma indústria que nunca dormia, com a sua chaminé exalando uma fumaça onipresente por toda a cidade, e uma sirene estrondosa, que quando ecoava pelos ares, anunciava o início ou o término do expediente, sendo ouvido em todos os cantos do Jardim de Seridó. No entanto, essas eram apenas lendas para mim, pois nunca tive o privilégio de testemunhar esses eventos extraordinários. Tudo mudou no dia 19 de janeiro de 2015, quando eu tinha 12 anos. Humana, que não tem, está faltando equipamento. Cada uma cidade dessa é para ter uma unidade de bombeiro, para uma eficácia melhor. E infelizmente não tem. O Rio Grande do Norte ainda encontra-se um pouco defasado e está numa situação dessa. A gente se derrola com a distância dessa de Caicó para um interior mais próximo, como Jardim do Seridó. Quando chega já está... Estamos aqui na cidade de Jardim do Seridó, distante 47 quilômetros da cidade de Caicó. E o incêndio de grande proporção está exatamente aqui acontecendo. Olha só a luta dos homens do Corpo de Bombeiros em uma fábrica Medeiros S.A. que estava desativada. E o incêndio, um foco de incêndio no local, deu início realmente as chamas. Rapidinho, fala pra gente, como é que tá a situação aí? Estamos tentando controlar, muito intenso o fogo. Muito intenso. Tá aí, muito intenso, pessoal do Corpo de Bombeiros. E a gente vai exatamente registrando tudo. Olha só, sobe mais a câmera pra gente mostrar exatamente aqui. Olha que situação, hein? Que situação, hein? Pessoal do Corpo de Bombeiros, aqui, olha só, todo o tempo, vem para aqui. E olha só, meu Deus do céu. Parece filme, aqueles filmes realmente de grandes explosões, de grandes incêndios. Foi nesse dia fatídico que a realidade para mim e para tantos outros jovens, antes oculta atrás dos muros da Medeiros, se manifestou de maneira tão impactante que deixou um marco na minha memória. Era como se a própria indústria, adormecida por um tempo imensurável, tivesse despertado de um sono profundo. Não apenas a cidade, mas toda a região do Seridó foi sacudida por um evento que reverberou além das estruturas de concreto e metal. Uma calamidade que tomou a forma de um incêndio colossal. No dia 19 de janeiro de 2015, por volta das 14 horas, as chamas devoravam vorazmente um dos galpões desativados da indústria Medeiros S.A. O fogo, nascido de forma acidental, alastrou-se como uma fera, e o rugido das chamas era um anúncio inegável do despertar da indústria que por tanto tempo permanecera silenciosa aos olhos da minha geração e de tantas outras. O incêndio não foi apenas um flagelo físico, mas uma erupção de memórias adormecidas e o desvelar de cicatrizes antigas, como o testemunho de Maria Marlene. Eu não tinha visto até então que estava começando o incêndio, aí minha vizinha ligou para mim, já tinha saído de casa, e ligou para mim e disse que eu olhasse que estava incendiando o prédio. Quando eu saí, que eu vi a fumaça saindo, já percebi que o teto ia cair. Aí entrei, peguei meus documentos
já com medo de todo mundo de casa. Tudo que foi bolsa, eu joguei dentro de uma bolsa e saí de dentro de casa, porque quando eu enxerguei a fumaça saindo, eu disse, o teto vai cair e vai ser fogo demais. Eu era sábia do que tinha dentro. Aí saí de casa e fiquei só olhando. Quando eu saí, que desci, que cheguei, não cheguei a andar 50 metros, o teto realmente caiu. Aí foi onde começou mesmo o fogão grande, imenso. Eu não via mais a minha casa, não tinha mais visão de rua. Daqui de baixo para cima, da onde começava o prédio, a gente não tinha mais visão. Eu fiquei só subindo e descendo, e chorando, lógico. Chorava feito uma Madalena. E minha filha não estava em casa, estava trabalhando, me ligou e disse, mãe, saia de casa, saia da rua. Eu disse, saio não. Eu só saio quando realmente eu vi que não aconteceu nada com ninguém. Que a gente sabia que podia acontecer alguma coisa, né? Você não via as casas próximas, você não tinha mais visão delas. E eu fiquei apavorada e fiquei só caminhando e perguntando, já chamaram os bombeiros, já resolveram alguma coisa? Próximo à cena era assustadora. Foi assim durante horas na cidade de Jardim do Seridó. O incêndio de grandes proporções destruiu um galpão da desativada indústria Medeiros Seridó S.A. nesta terça-feira. O fogo se alastrou rapidamente devido a um material combustível existente dentro das instalações. Em 2015, eu era secretário de obras e coordenador da Defesa Civil do município. E por volta das 13h40, 13h50, recebi um telefonema me pedindo a presença na indústria Medeiros, que estava ocorrendo um incêndio. Então me desloquei até a indústria. Chegando lá, o Corpo de Bombeiros da cidade de Caicó já se encontrava com a equipe e nos pediu ajuda, apoio, enquanto a estrutura física. Entrei em contato com os funcionários da secretaria, levamos o maquinário disponível, caminhão-pipa, retroescavadeiras, enxadeira, moto-niveladora, caçamba, e aí começou uma mega operação para tentar combater, controlar aquele incêndio que estava acontecendo naquele espaço. Aí o pessoal já me chamaram, peraí, tá tendo incêndio, você quer ir? Eu disse, vou, na hora. Aí sempre a gente guarda as roupas de combate a incêndio, as roupas que são entregues pelo quartel, a gente guarda lá no quartel temos os armários, a gente guarda. Aí eu peguei minha capa, capacete, bota e já entrei na viatura, já troquei de roupa ali, botei uma roupa de educação física por baixo, que a gente sempre usa, e a gente veio. Quando chegou lá na usina, já estava o pessoal combatendo, estava já no meio para metade do incêndio, já estava bastante grande. E a gente teve a notícia que era óleo, margarina, pela borra vegetal, e a gente já viu de imediato que ia ser bem difícil combater, porque água com óleo não se mistura. E quando foi 5 horas da tarde, eu cheguei lá na casa de Bárbara para tomar água e uma pessoa chegou e disse: a casa de Jurandir Eletricista acabou de pegar fogo. Casas que foram abandonadas, deixadas. Quem morava aqui saiu correndo. Quem morava aqui também saiu. Vem pra cá. Vem pra cá. Olha só. Ninguém tá aqui. Olha só. Quem morava aqui teve que sair às pressas dessa casa aqui, porque vira a câmera e mostra aqui as chamas bem próximas às residências, num acidente de grandes proporções na cidade de Jardim do Seridó, de 148 quilômetros da cidade de Caicó. Os prejuízos são inúmeros. A costureira Maria Dias é proprietária de uma das residências localizada bem ao lado do local. O pessoal que mora nela já foram retirados quando começou e está aqui para cima para evitar inalar a poeira. Isso foi horrível para mim escutar, mas foi muito bom para a gente, porque os bombeiros pediram as chaves, gritava feito um louco, as chaves,
e conseguiu molhar todas as casas, esfriar, né, resfriar, aliás, e foi aonde não aconteceu o pior. O fogo era uma coisa absurda, foi uma das experiências mais difíceis de minha vida. Bombeiros de todo o estado participaram. A nossa felicidade é que Jardim do Seridó, a população é muito solidária, é muito participativa. E diversos voluntários estavam presentes do início ao fim daquele ocorrido. Lembro-me muito bem também de uma grande e importante ajuda que teve, que foi a Rádio Cabugi do Seridó. Se reuníamos com a equipe do Corpo de Bombeiros e eles pediam algo e a rádio anunciava e os populares levavam. Como também entramos em contato pedindo ajuda a prefeituras de circunvizinha, como Parelhas, Santana do Seridó, Acari. O Exército Brasileiro também nos mandou máquina, tipo caçambas, pipas. Então foi uma estrutura gigantesca para tentar acabar com aquele incêndio que, na fala de um dos bombeiros, foi o segundo maior episódio daquela natureza no estado do Rio Grande do Norte. Acaba de chegar aqui no local, olha só, vários carros-pipas, o Exército e o pessoal do Exército chegando aqui, posto exatamente aqui, vários carros-pipas do Exército chegando aqui no local para dar reforço exatamente a esse apoio do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Jardim do Seridó. Quando eu cheguei, eu já detectei que a gente, numa vida militar, a gente tem uns sargentos mais antigos que estão à frente. Quando eu olhei, já tem uns 3 sargentos mais antigos, já estavam combatendo incêndio, já estavam lá na frente. E eu olhei de lado e eu vi, não, já que eles estão na frente, eu vou ficar aqui gerenciando, administrando inicialmente. E eles começaram a combater e a gente gerindo isso. Com o passar do tempo, eles cansaram, boa parte do pessoal cansou e vieram revezando. Naquele momento eu comecei a perceber que tinha que ter uma pessoa para gerir, meio que direcionar os militares. Então eu fiquei ali mais dividindo as turmas. Vamos dividir o pessoal para não cansar muito, porque era muito exaustivo, o calor era grande e aquela roupa você cansa muito. O que aconteceu? No final das contas, como eu comecei a dividir o pessoal, gerir, praticamente a gestão ficou nas minhas mãos ali, porque o pessoal estava mais empenhado. Então, naquele momento eu comecei a dividir o pessoal para evitar o cansaço excessivo. Então eu colocava 50% trabalhando e 50% descansando. Chegou um determinado momento que a água já não era mais suficiente, não controlava o incêndio. Por volta de umas 4h30, mais ou menos, a gente viu que o fogo já estava muito avançado, a gente não estava tendo tanto resultado, porque água, óleo, não tinha como a gente ter um resultado satisfatório. Nesse momento eu lembrei de um curso de treinamento do pessoal de São Paulo que vieram dar em Natal, e eles disseram, olha, nesse caso vocês podem usar sabão Omo. Então eu conversando com meu colega da minha turma, disse, peraí, dá certo, vamos pedir. A gente começou a pedir, o secretário, o pessoal lá que estava, e começaram a trazer o sabão Omo, e a gente colocando dentro das pipas. Então a gente pediu ajuda no rádio, a população, os comerciantes começaram a chegar com fardos e mais fardos de sabão em pó. Nós deixamos um caminhão-pipa próximo ao incêndio para botar o sabão somente naquele caminhão, naquele pipa, e os demais fizeram uma força-tarefa de captar água no reservatório da Caerne, aqui que tem em nossa cidade. Os pipas pegavam água na estação de tratamento da Caerne e botavam no outro caminhão-pipa que estava com sabão para jogar e controlar o incêndio. As prefeituras das cidades vizinhas e particulares foram convocados a enviarem com urgência carros-pipas até o local. Eram mais de 15 veículos auxiliando no combate às chamas, que continuou durante a noite.
A partir do momento que nós tivemos essas informações que Jardim estava precisando das cidades vizinhas, nós automaticamente providenciamos em carregar os 2 caminhões do Exército, mais o da Prefeitura, e estamos aqui tentando socorrer as necessidades da cidade de Jardim do Seridó. Mais ou menos umas 5h30 a gente viu que realmente não estava tendo um efeito pela durabilidade da ocorrência, da demora. A gente pensou, teve outra estratégia. A gente se reuniu com outros agentes e a gente disse, vamos abafar. Nessa hora a gente pensou em areia, vamos conseguir areia com a prefeitura e um dos carros que o pessoal conseguiu de Movanildo do posto, que eram umas retas escavadeiras e aquela que tem um braço comprido, aqueles tratores de esteira. Nesse momento a gente começou a trazer os caminhões de areia e começou a aterrar. Logo em seguida veio o apoio das caçambas para se coletar areia no rio, para ir abafando aquele fogo que estava embaixo do entulho. Então, empresários de nossas cidades, a Prefeitura Municipal, o Exército Brasileiro também participou com máquinas. E dessa forma, o empresário local, o senhor Movanildo, mandou uma escavadeira, porque tem um braço longo e não é pneu de borracha, porque as máquinas já não podiam chegar perto devido à temperatura. O vidro ficava mole, os pneus duro que a borracha estava ficando algo que não tinha condições de se chegar mais próximo do incêndio. Então aquela escavadeira foi de suma importância para pegar a areia e ir abafando aquele incêndio que estava por baixo do material. Para quem chegou a princípio, enquanto ainda não tinha chegado todas as pipas aqui da região do Seridó, que socorreram a todos nós aqui, a coisa teve quase que fora de controle, com muito perigo, muito perigo. Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Exército e Guarda Municipal, todos participaram da ação. O fogo começou por volta de 1 da tarde. Já são mais de 6 horas e o Corpo de Bombeiros, junto com os voluntários, ainda não conseguiram controlar as chamas. A empresa Medeiros S.A. movimentou durante décadas a economia de toda a região. Teve seu auge nos anos 70 e há mais de 12 anos encontra-se fechada. Nesse momento, em torno de 7h30, a gente realmente começou a ter uma efetividade por abafamento. Foi como a gente conseguiu realmente detectar que realmente estava tendo sucesso com a ação. Nesse momento a gente foi colocando a areia e foi cobrindo totalmente o material combustível, que era o óleo que estava queimando. Quando eu falo da população de Jardim do Seridó, foi algo fantástico ver a quantidade de pessoas chegando com água, com suco, com café, com bolo, para ajudar não só as equipes do Corpo de Bombeiro, mas também os voluntários, os cidadãos jardinenses que se envolveram do início ao fim. O trabalho intenso do Corpo de Bombeiros era para evitar uma tragédia ainda maior. A cada instante, novos voluntários chegavam para ajudar. Muitos deixaram seus afazeres para se unir na grande força-tarefa. E você faz o que da vida? Eu sou servente. E abandonou tudo para vir ajudar? Para vir ajudar. Assim, graças a Deus, a população, do modo geral, Seridó, se juntou a Deus as mãos e, graças a Deus, até esse momento a gente vem contendo esse fogo de grande proporção aqui em Jardim Seridó. Nessa hora a gente precisou muito e a população ajudou muito com alimentos, com água. Eu lembro até de um pessoal que trouxeram um caldo de carne, a gente não estava se alimentando, não tinha janta nessa hora. E a gente se alimentou, deu um upgrade, né? Alimentação, um caldo de carne, o pessoal comeram, cuscuz, a gente se alimentou, batata ali, já deu um ênfase, né? Reanimou a tropa. Agora ficam as lembranças dos jardinenses, que lamentam a tragédia. Lamentar mesmo, né? É difícil. É difícil, muito difícil. A gente fica entristecido, mas infelizmente aconteceu. Eu mesmo estou de coração partido e com certeza a minha casa tem sido uma das mais danificadas, porque ela pegou mesmo no meio de todo o prédio. Quando deu por volta de umas 2h30, 3 da manhã,
A gente conseguiu, né? Quem estava tentando a todo custo acabar e controlar aquele incêndio, obter êxito. E assim, foi uma grande alegria, foi uma grande felicidade. Espero nunca mais passar por uma experiência daquelas. E ali ficou marcado em minha vida e acredito que de toda Jardim do Seridó. Mas graças a Deus não aconteceu, não morreu ninguém, não teve vítimas, só perdas materiais. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Pronto, e no incêndio a gente combatendo, teve uma hora que a gente chegou as informações pra gente que o incêndio foi acidental. De como assim? A maioria das pessoas que tentam limpar o mato, vegetação, eles queimam, é normal para fazer a limpeza do terreno. E a gente pegou a informação sobre que na hora lá, o rapaz estava limpando, fazendo a limpeza e foi fazer a queima do material excessivo, isso é normal. E por acidente, as faíscas, o vento leva e passou para um outro local. E nesse momento ele perdeu o controle. Acidentalmente o fogo passou e iniciou no galpão. E esse incêndio de 2015 relembra a nós jardinenses a primeira tragédia, que foi a explosão da caldeira. E essa sim foi uma tragédia porque foi com vítimas fatais. Recordo que em 2015 eu estava vindo de Natal no ônibus com a minha filha bebê no colo. E quando eu vi as labaredas, né, a grande fumaça já se via de longe antes de chegar em Jardim. Eram mais ou menos 4 horas da tarde e muito fogo, muita fumaça. E a gente já viu o movimento, né, na BR, de que alguma coisa estava acontecendo e os indícios de que era dentro da Medeiros. Rapidamente a conexão veio com 1984. Porque eu tinha 5 anos em 1984 e eu lembro muito fortemente daquele dia e dos dias posteriores, né, dos dias que se seguiram a dor da explosão, e a conexão foi imediata. O que está acontecendo dentro da Medeiros vai afetar também todos os jardinenses? O que está acontecendo? Por que tanto fogo? Por que tanta gente, né, em volta das imediações da BR, né, e naquela rua por trás da Medeiros? E logo em seguida a gente soube, né, de que era um incêndio, de que foi um incêndio acidental, mas sem sombra de dúvidas, aquele incêndio, aquele dia, em 2015, marcou a retomada daquele dia de 1984, que foi uma dor imensa em Jardim do Seridó, quando a caldeira explodiu. Com exclusividade, estamos aqui no interior da fábrica Medeiros S.A., que foi fechada em 2007, né? 2007 foi o ano em que ela foi fechada aqui na cidade. Mostra lá, olha só, o pessoal trabalhando bastante. Estamos do lado de cá, agora há pouco mostrávamos as imagens do lado de fora, numa outra panorâmica aqui da área atingida pelas chamas. Gilberto, vereador aqui na cidade de Jardim do Seridó, cidadão jardinense. Gilberto, hoje é funcionário, foi vereador, né? Aqui na cidade, é funcionário público. E na verdade você, durante esses anos, nunca tinha visto uma situação dessa aqui, né? Não, houve um acidente dentro da caldeira, né? Aquela explosão que houve também foi um desastre. Antes de explorarmos a tão citada explosão da caldeira, que deixou a marca na vida e memória daqueles que testemunharam o avassalador evento, temos que compreender o contexto que antecedeu tudo isso. Dessa forma, adentramos na história da indústria Medeiros S.A., antiga Medeiros e Companhia, que, durante anos, desempenhou um papel grandioso como a terceira maior economia do estado do Rio Grande do Norte. Essa jornada começa a nos debruçarmos sobre a ascensão dessa indústria, fundada pelo visionário Coronel João Medeiros, um sertanejo oriundo de uma família humilde da zona rural que, com o passar do tempo, traçou seu caminho para o topo, emergindo como uma figura influente não apenas do Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste. Assim como eu, centenas de outros jovens não fazem ideia da história por trás daqueles muros brancos. Sou estudante do ensino médio, terceiro ano, e durante muito tempo eu morei próximo à fábrica da Medeiros e sempre passei próximo ali do escritório para ir para a escola e ficava me perguntando qual era a história daquela grande empresa, o que é que poderia se passar lá dentro. Eu tenho 11 anos, minha geração de hoje não sabe muito bem nada que aconteceu lá.
Quando eu era menor, passava muito por lá e gostava de criar histórias de assombrações sobre o local. Eu sou estudante do ensino médio, sou do 3º ano e atualmente eu precisei fazer uma pesquisa sobre a usina dos Medeiros, que foi quando realmente eu tive algum conhecimento sobre a empresa, porque até então eu não tinha um conhecimento específico de alguma parte ou de algum fato histórico. Eu fico passando naquela rua, eu olho aqueles grandes paredões brancos e um lugar todo sem vida, um prédio fantasma. Meu pai me conta que a Medeiros S.A. teve grande importância, tanto economicamente como socialmente, para a cidade de Jardim do Seridó e para a região do Seridó, por ser considerada um polo industrial. Quando eu era criança, que eu passava por ali, primeiro que tinha umas casas ali próximo ao hospital, que eu sempre ficava me perguntando, porque muita gente falava, essas casas eram dos funcionários da empresa. Aí eu ficava pensando, então eles já moravam próximo ao trabalho para poder não perder tempo ou não se atrasar. Eu também ficava imaginando, porque como os meus familiares trabalharam, a maioria deles trabalharam lá na empresa e contavam várias histórias, e o barulho da sirene, eu ficava imaginando, criava toda uma história na minha cabeça. Então, quando você passa próximo àqueles muros brancos, você começa a imaginar toda a história que poderia acontecer ali dentro, as milhares de possibilidades do que o passado pode trazer para a gente. A minha visão com relação a Medeiros é que jamais eu imaginei que no Nordeste, no interior do Rio Grande do Norte, no Seridó, existia uma fábrica com a magnitude do Grupo Medeiros. Medeiros tem uma história grandiosa na cidade de Jardim do Seridó. João Medeiros, nascido em 27 de março de 1888, filho de Bartolomeu Cândido de Araújo e Ana Joaquina da Conceição, teve a sua infância marcada pelas cicatrizes de um país recém-liberto da escravidão. Ele cresceu na fazenda Passagem de São João, localizada no município de Jardim do Seridó, aproximadamente 250 quilômetros da capital do estado do Rio Grande do Norte, Natal. Desde a sua juventude, João buscava novas perspectivas de vida, vivenciando as dificuldades de uma típica infância sertaneja, onde a seca e a fome assolavam a sua terra natal. Inicialmente, ele se envolveu na criação de garrotes e, posteriormente, em 1912, aos 24 anos, a aquisição de uma mercearia na zona urbana do município que nasceu revelou a sua astúcia para os negócios. Quando ele veio da zona rural para a cidade, para ficar com um bar, quer dizer, o dinheiro que ele já tinha ganho na zona rural, com um pequeno negócio de curto de couro, ele colocou esse bar, porque ele viu a visão de um bar, ele ter a possibilidade de na cidade ele crescer mais do que na zona rural. Minha avó conheceu o seu João Medeiros, pobre, curtindo o couro com o pai dele, com a camisa feita no tiá, isto é, feita aqui mesmo. E ela dizia, a camisa não era muito grande, porque não tinha muito algodão. Seu João Medeiros era um homem muito inteligente, e segundo uma publicação do Diário de Natal sobre ele, disse que ele queria comprar, hoje o jovem quer comprar uma moto, ele queria comprar um cavalo, para ser vaqueiro, mas não tinha dinheiro para comprar um cavalo. Quando ele conseguiu comprar o cavalo, já não era mais para ser vaqueiro, era para fazer os negócios dele. Ele botou uma bodega, como a gente chamava, vou ligar mais mercadinho, tem uma bodega aqui já no escritório. Dessa bodega, ele passou para uma loja de tecido, que na época era coisa muito grande. Eu estive no local onde nasceu o seu João Medeiros, que foi o fundador desse grupo, né? E me impressionou a aridez do local, né? Como o local era árido e seco, e, no entanto, aquela pessoa de João Medeiros ali desenvolveu um sentimento empreendedor como ninguém, né? Foi um visionário. Começou desenvolvendo algumas atividades econômicas nesse local árido lá do Jardim do Seridó, né? Curtindo couro, vendendo boi, vendendo vaca, e daí foi fazendo
a sua mercancia até comprar uma mercearia, fazer uma mercearia em Jardim do Seridó, onde vendia todo tipo de fruta cristalizada, a velha e boa cachaça, não é? A cachaça aromatizada. Na década de 1920, em torno dos seus 30 anos, João Medeiros deu início a uma jornada transformadora. Ele ingressou na atividade algodoeira, transportando o precioso algodão, ou como era chamado, ouro branco, para Campina Grande, na Paraíba. Em 1926, ele selou uma aliança matrimonial com Ana da Cunha Medeiros, resultando em uma prole de 8 filhos. A década de 1930 foi marcada pela realização do sonho da aquisição da Fazenda Seridó, situada na comunidade Catinga Grande, zona rural do município de São José do Seridó, utilizando as suas terras para a plantação de algodão. E finalmente, em 1936, aos 48 anos, o visionário fundou a firma Medeiros e Companhia, adquirindo máquinas usadas da usina Anderson Clayton, na Paraíba. Na cozinha, a magia começa com os ingredientes certos. Apresentamos o óleo de cozinha Mavioso, da indústria Medeiros. Puro, leve e cheio de sabor, a escolha perfeita para elevar suas criações culinárias. Feito com óleo de caroço de algodão, o óleo de cozinha Mavioso da indústria Medeiros traz uma qualidade incomparável à sua cozinha. Escolha o sabor ideal, escolha Mavioso da indústria Medeiros. O segredo dos verdadeiros amantes da boa culinária. Óleo de cozinha Mavioso da indústria Medeiros, onde a excelência se encontra com sabor. Agora, ele era um visionário que, se fosse hoje, nos dias de hoje, era um superdotado. E depois ele fundou essa usina. Eu tenho 75 anos, conheci a usina de Medeiros e Companhia aqui. Esta usina ele fundou aqui em Jardim do Seridó no dia 12 de dezembro de 1936. É uma usina relativamente pequena, aquela parte que dá para a rua Doutor Fernandes. Era descaroçava o algodão, vendia os fardos de broma do algodão descaroçado, o caroço de algodão moía e fazia a torta para o gado, ou mesmo também vendia o caroço para o gado comer, e o óleo bruto que vendia para fora para ser refinado. Isso aqui já aí pode dar uma aula aí sobre a prensa, né? Não, essa prensa aqui é o que mais choca, né? Essa aqui é uma das máquinas mais importantes do processo. O algodão era retirado, o piolho do algodão, era o caroço do algodão e era feita a prensa em fardos de até 200 quilos e jogava lá para frente para ser os caminhões levados. Aí como é que foi a vinda dessa máquina aqui para Jardim do Seridó? Várias etapas. Essa máquina aqui ela já é na década de 40, mais ou menos. Na década de 40, já é na década de 40. 42 quando eles começaram a produção do óleo, né? Então é uma máquina assim espetacular. Em dezembro daquele ano, ele instalou a usina para o beneficiamento do algodão. O auge do algodão, na década de 1940, consolidou a força da recém-inaugurada empresa no interior do estado. Minha memória, né, de infância, esses galpões aqui eram lotados de algodão, lotado. Ou enfardado ou a granel que chegava, sabe? Do bruto? Do bruto. Sem ser refinado ainda? Não, mas tinha uns que já era tratado. Já era no fardo, né? Uhum. Mas os que chegavam bruto, que era em saco normal, eu vivia aí em cima, brincando e pulando de um canto para outro. E a gente tava muito trabalho, eu e meu irmão aqui, viu? Porque você ia de mar? Era, porque era muito perigoso essas prensas, né? Se você botasse um braço... E quem que era o principal fornecedor de algodão daqui? Muita gente, mas um dos principais era a própria fazenda, né? A fazenda... Porque é um dos terrenos melhor que existe no Seridó, é a fazenda. Da Passagem do São João, olha. Não, Passagem do São João não, da Catinga Grande. Da Catinga Grande. Fazenda do Seridó. A indústria Medeiros, ela não só trouxe, né, desenvolvimento no campo do trabalho da nossa cidade, como também nós podemos falar, inclusive, do desenvolvimento na área urbana, no processo de urbanização da nossa cidade. A única ressalva que eu faria era o método que era logística, porque a logística hoje é fora de um eixo litorâneo, de grandes linhas de acesso, mas a verdade é que ela proporcionou
uma BR federal dentro de Jardim do Seridó, que hoje é em função daquela fábrica que aquela BR foi estabelecida, que passa por dentro da cidade. Porque o sistema de distribuição era através de caminhões. E foi na década de 40 que João Medeiros expandiu seus horizontes com a compra da fazenda Tabajara, na região da Grande Natal, onde deixou sua marca no setor minerador. A extração da xilita, exportada durante a Segunda Guerra Mundial, ampliou os horizontes da Medeiros e Companhia para a década de 1950 que estava chegando. E daí o que aconteceu? Houve uma disputa pelo preço no mercado, não só nacional do Brasil da época, não é? Havia uma disputa internacional do preço e em achados, em atas da empresa Medeiros S.A., a gente viu uma discussão sobre a definição do preço internacional do algodão. E o Brasil foi advertido porque nós ultrapassamos as 200 mil toneladas por ano e isso afetou o mercado americano. E ele conseguiu manter, não é, o preço do algodão. Isso foi motivo de um crash na bolsa de Nova York, de Tóquio, e o governo brasileiro teve que fazer uma carta de desculpa, não é? Ou seja, arrumou, seu João Medeiros, um pirapora lá de Jardim do Seridó, arrumou um problema de ordem internacional para o Brasil resolver, que foi, não é, com relação a a definição do preço do algodão. Em 1942, eles adquirem a fazenda Tabajara, 7 mil hectares, para a plantação do caju. A fazenda só foi usada 20 anos depois, mas ela realmente foi compra para fazer isso. Ei, você! Prepare-se para uma experiência internacional de cuidado com a pele. Apresentamos o Orange, ou Orange, o sabonete que está conquistando o mundo da beleza. Já é um sucesso na gringa e agora está disponível para você. Com sua fórmula única, o Orange da indústria Medeiros oferece uma limpeza profunda enquanto nutre e hidrata sua pele. E não se preocupe se estiver sempre em movimento, porque o Orange é o parceiro perfeito para qualquer aventura. O sabonete Orange da Medeiros contém ingredientes cuidadosamente selecionados para proporcionar uma experiência de banho única. Não perca tempo, experimente o sucesso na gringa agora mesmo. Orange da indústria Medeiros, sucesso nos Estados Unidos, direto de Jardim do Seridó, porque sua pele merece o melhor. O empresário investiu em novos maquinários para a indústria para o beneficiamento do caroço do algodão, fabricando óleo comestível e lançando as marcas Mavioso e Algol. Posteriormente, diversificou sua produção com a fabricação das margarinas Emoções e Paladar, além de mais futuramente iniciar a produção do tão famoso sabão Sereia. Todo o núcleo foi criado a partir da evolução. Primeiro de tudo é a usina antiga. Existe a usina antiga que você entra do lado direito, da antiga usina, que é onde está aquela peça. Em seguida ela foi modernizada e criou-se um galpão à parte, que é exatamente o processo já depois da década de 60, mais ou menos. Em seguida, por trás da usina, foi criada a indústria de óleo, né? O óleo era importante, saía da prensa, caía para a parte de processamento do óleo. Em seguida, a produção do óleo, porque na usina já tinha 3 departamentos, né? O óleo, a torta e a pluma de algodão. Aí criou-se os armazenamentos, aí foi percebendo que tinha-se muito resíduo, excesso de óleo e tudo mais. Aí foi criado a fábrica de sabão. A fábrica de sabão ela foi exatamente depois da década de 50. Depois eles foram expandindo a indústria também para a fabricação de óleo comestível. Tinha o óleo Mavioso e o óleo Algol. Depois também a margarina. Margarina, uso e paladar, e até sabonete eles chegaram a fabricar. Depois expandiram também para o beneficiamento de castanha. Esse beneficiamento de castanha era manual e esse dava um trabalho. Tantas pessoas aqui em Jardim do Seridó, como viu pessoas de Ouro Branco, de São José do Seridó e de outras cidades vizinhas, vinham pegar em baldes essas castanhas para limpar em casa, para tirar aquela raspa e trazer para aqui, para vender Medeiros de companhia. Não, a produção de Medeiros era uma produção respeitada no Brasil e no mundo de margarina.
saíam muitos caminhões por dia da empresa. Sabão para Natal, de sabão para Natal, nunca saiu menos de 4, 5 caminhões por dia. De sabão seria no auge. E de margarina, de latão, de latinha, de produto de fritura, de potinho, era carretas que saíam. Porque a área de vendas da margarina era da Bahia ao Amapá. O sabão era Rio Grande do Norte, Piauí e Maranhão. Então era diferente. Só que a produção de sabão, que era uma capacidade de 2 milhões de quilos, Medeiros tinha uma produção, uma capacidade de 2 milhões de quilos de sabão. Então, só o Rio Grande do Norte, em sabão, ele consumia 58% da produção de sabão. A Medeiros e Companhia persistia incansavelmente no interior, enquanto João Medeiros, mesmo em idade avançada, recusava-se a descansar. Ele chegou a implantar, na década de 60, chegaram a produzir 800 mil toneladas de algodão. Isso é a produção de um ano, viu? Praticamente o dobro quando começou o processo. Bom dia começa com Use Paladar, a margarina que transforma cada mordida em uma experiência irresistível. Na Medeiros, escolhemos ingredientes de alta qualidade para criar Use Paladar, a escolha consciente para a sua família. Sinta a diferença com nossa textura inigualável. Use Paladar desliza suavemente, garantindo uma experiência de sabor imbatível. Seja no café da manhã apressado, em momentos especiais, Use Paladar eleva o sabor de cada momento. Não perca a oportunidade. Experimente. Use Paladar hoje mesmo e descubra o verdadeiro significado do sabor. Use Paladar, da Medeiros, porque cada mordida merece ser extraordinária. De Jardim do Seridó para a sua mesa. A meta era crescer sempre. Em 1967, em Natal, surgiram as confecções Sorieden Sociedade Anônima, que inclusive Sorieden é Medeiros ao contrário. A fábrica gerava 280 empregos diretos e produzia em média 35 mil peças por mês. Embora a década de 1990 tenha testemunhado o fechamento da Sorieden em Natal, a saga Medeiros continuou no terreno que antes abrigava as confecções. Lá surgiu o Via Direta Outlet Shopping, tornando-se um ponto comercial e econômico reconhecido pelos potiguares e natalenses. Ele ficava impressionado com o crescimento galopante da confecções. É tanto que quando ele morreu, que tinha comprado isso aqui, esse terreno aqui, que estava na planta, estavam fazendo a planta da construção da Sorieden aqui, na BR. E ele, quando via aquele negócio, o esboço da planta, ele ficava assustado com o tamanho do negócio. Apesar dele ser um visionário, ele ficava assustado com o tamanho do que ia se fazer aqui na BR. E a quantidade de funcionários que ele já tinha e vir para cá, quanto era a quantidade de funcionários que ele ia ter aqui. Então, por isso que eu vou afirmar, não, ele era um visionário. Se fosse um empresário hoje, se ele tivesse vivo, eu não tinha a menor dúvida que ele seria um dos maiores empresários do Nordeste. E com o advento do shopping center aqui em Natal, então tiveram que transferir parte da linha de produção para lá, para Medeiros. E a Medeiros tinha uma das indústrias de confecção mais avançadas no segmento. Sempre tentaram fazer o melhor. Então, acho que é uma realidade muito além do tempo. É verdade. A indústria, agora dirigida por seus filhos Edmundo e Edson Medeiros, impulsionou a economia local. Durante o ciclo da castanha, em parceria com a empresa norte-americana sediada em Fortaleza, a indústria contou com cerca de 1.200 funcionários diretos e indiretos. Em 1976, a Medeiros destacou-se entre as 12 empresas que mais recolhiam impostos sobre circulação de mercadorias no Rio Grande do Norte, contribuindo para transformar o município em um polo industrial importante na segunda metade da década de 70. Durante esse meu caminhar na empresa Medeiros, o que me chamou mais a atenção foi a quantidade de empregos diretos e indiretos que a empresa deu na época do beneficiamento de castanha. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos período que atendíamos a 1.200 pessoas, contando com os funcionários diretamente e os que trabalhavam indiretamente em suas residências.
Medeiros e Companhia dava trabalho a quem era funcionário direto e também indiretamente, porque oficinas de carros que rodavam para Medeiros, o comércio, quer dizer, era algo que beneficiava a cidade e até a região do Seridó. Então, isso, naquela época, era uma coisa grandiosa, né, para o nosso município. Nós recebemos gente da cidade de São José do Seridó para trabalhar aqui em Jardim do Seridó. Ou seja, existia uma migração de pessoas da cidade de São José para o Jardim do Seridó. Coisas que hoje a gente não tem oportunidade mais de ver. Medeiros era uma máquina de fazer dinheiro. A máquina de fazer dinheiro. Eu preferia ela do que o Banco Central, porque você não tinha dinheiro para pagar a folha na quarta, na sexta você tinha dinheiro sobrando. Por conta de quê? Por conta de quê? Dos produtos. Porque ela só fazia top. Só fazia top. O cara de São Paulo, eu tenho sido o nome do supermercado, mas vamos lembrar. O supermercado numa periferia de São Paulo, ele tinha na época 32 lojas. E eu fui visitá-lo porque eu conheci numa feira de supermercado. E fui lá e disse, você vai lá na minha loja. Eu mandei que mandasse daqui pelo Sedex, sabão e margarina. Eu fui lá. Eu cheguei lá, se ele tivesse, porque ele queria comprar. Agora, eu mandar sabão de Jardim para São Paulo. O que eu ia abastecer nele lá, eu ia deixar de abastecer aqui, porque tinha que botar outra fábrica de sabão aqui. O problema é esse. Ele tinha $32. Quando ele viu o produto, ele ficou louco da cabeça. Por quê? Ele estava lançando um concorrente da Quinto Amparo, que é o sabão em P, que era 40% a 50% mais caro do que o meu. E chegava lá mais barato do que o que ele estava dizendo. Entendeu? Do que ele estava comprando. Comprando em Jardim e ele comprando em Amparo, interior de São Paulo, o sabão sereia chegava mais barato do que o sabão da IP, que era fabricado no interior de São Paulo, por conta do preço. Em um mundo onde a limpeza se torna uma experiência mágica, apresentamos Sereia, o sabão glicerinado da Medeiros. Mais do que um simples sabão, Sereia é um parceiro multiuso que você sempre desejou. De roupas a utensílios domésticos, Sereia faz tudo com uma eficácia incomparável. Com Sereia, não estamos apenas falando de limpeza poderosa. Sua fórmula única cuida gentilmente da sua pele, mantendo-a macia e hidratada a cada uso. E o aroma envolvente? Sereia não apenas limpa, mas deixa um rastro de fragrância fresca e douradora em cada item, tornando seus tecidos irresistivelmente perfumados. Experimente Sereia da Medeiros e descubra a magia da limpeza. Sabão glicerinado Sereia, transformando a maneira que você limpa, cuida e vive. A passagem do grande visionário empreendedor para a eternidade, em 19 de novembro de 1970, não apagou a chama que incendiou sua trajetória. Como uma epopeia do sertão, João Medeiros, partindo da infância simples, trilhou um caminho grandioso, tornando-se um pilar no cenário potiguar. Como afirmou o poeta Gibson Medeiros, maior que a seca do Nordeste é a esperança que deságua nesse povo. João Medeiros, com sua visão clara e a aplicação das leis naturais do trabalho e convivência, transformou a pequena cidade interiorana de Jardim do Seridó em um polo de desenvolvimento, figurando entre as principais cidades do estado do Rio Grande do Norte. O pequeno jardim de outrora agora havia florido, trazendo desenvolvimento e esperança para esse solo de gente forte e gentil. Andar pelos muros da Medeiros é ter contato com a história viva. História de desenvolvimento, de grandiosidade, de desenvolvimento industrial alcançado por um pequeno município no interior do Nordeste, onde muitos jamais poderiam imaginar que uma cidade que hoje conta com uma população de pouco mais de 12.000 habitantes foi um dos polos industriais do Rio Grande do Norte.
E caminhar por aquela empresa hoje fechada nos remete justamente a memorar tudo que foi vivenciado ali. Os trabalhos, né? A população que dependia daquela indústria. Então, caminhar nos muros da Medeiros, caminhar por dentro de tudo aquilo, é ter uma memória histórica, que antes só faziam parte do imaginário, mas que hoje está documentado aqui. Quem diria que uma cidadezinha pequena, com menos de 15 mil habitantes, no interior do Nordeste, tivesse uma empresa que produzisse ativos grandiosos, uma empresa que uma empresa que viesse a alterar, inclusive, bolsas de valores no exterior. E uma empresa que pudesse vender milhões diariamente, com milhões de funcionários dentro dela. Passar por trás daqueles muros brancos hoje, ou pela frente deles, ou ver as ruínas da empresa hoje, ainda nos remete que algo grandioso esteve ali. Mas comparar os dados e ver os ativos dessa empresa, especialmente quando ela esteve no grande momento dela, no apogeu dela, demonstra a grandeza do que nós tivemos aqui no interior do Nordeste. E não pode ser esquecido ou abandonado. Medeiros e Companhia passou a ser Medeiros Sociedade Anônima, Medeiros S.A. Eles colocaram ações no mercado, era Medeiros Sociedade Anônima. E Medeiros Sociedade Anônima realmente era uma firma que tinha prestígio, né? A Sorieden, Confecções Sorieden, tinha prestígio. Eu fui convidado para conhecer o Grupo Medeiros em agosto de 2018. Até 2018 eu não conhecia Medeiros, não conhecia nada do Grupo Medeiros, era impressionante. Aí eu fui até lá, fiz uma visita lá, fiquei impressionado com a estrutura, o parque industrial. Ali são 52 mil metros quadrados de área construída, sendo que entre prédios, galpões e etc. tem 18 mil metros quadrados de área totalmente produtiva. O que é uma verdadeira cidade, se levando em consideração que ali tinha fábrica de castanha, fábrica de óleo, a fábrica de algodão, a usina de algodão, que faz a parte de margarina e a confecção. Todos esses processos, além da fábrica de sabão, fazia um complexo aí bastante diversificado. Então, para mim foi um processo assim impressionante, tendo em vista que eu já trabalhei em empresas gigantescas, né? O que é que eu tenho a dizer mais dessa empresa? Ela foi uma mãe para mim. Por quê? Porque me formou um cidadão. Tá? Não só a minha pessoa, mas também a muitos jardinenses. Fiz muitas amizades lá e tenho orgulho de dizer que esta empresa favoreceu a muitas famílias. Essa empresa ajudou muito a cidade de Jardim do Seridó, não só na economia, mas também na cultura. Aqui eu me lembro de um fato que meu sogro contava bastante, é que seu João Medeiros, apesar de ser um capitalista, uma pessoa obviamente interessada no lucro, ele também tinha um cuidado social. Pouca gente sabe que a Medeiros, investiu na educação de jardim, dos próprios funcionários, que é muito gratificante. Foi a parceria com a empresa Medeiros com o SESI de Natal. A ideia foi do Dr. Edmundo e tinha numa base de 40 a 50 alunos concluir o ensino fundamental. É muito gratificante a gente saber que a empresa Medeiros não só investia na economia, e sim também na educação, se preocupava com a educação dos próprios funcionários. Porém, em meio ao desenvolvimento e aos grandiosos feitos realizados pela indústria Medeiros em terras jardinenses, ninguém esperava que uma grande tragédia pudesse abalar suas estruturas. Era 27 de setembro de 1984, em mais um dia normal de trabalho na indústria Medeiros. Tudo corria muito bem nas primeiras horas do dia.
funcionários chegavam para mais um dia de trabalho na indústria, que durante anos movimentava a vida econômica. O sinal sonoro da indústria já havia soado suas 4 vezes diárias habituais, informando a cidade inteira que o dia de labor já está finalizado, sem saber o desagradável roteiro que a vida tinha escrito para aquele fatídico dia. Naquele final de tarde cansativo, depois de um longo dia de trabalho, os últimos funcionários do escritório preparavam-se para ir embora, quando por volta das 19 horas, um estrondo ecoou nos céus, seguido de uma imensa chama, abalando o dia da pacata cidade interiorana de Jardim do Seridó. A cidade de Jardim do Seridó amanheceu ontem sob o impacto dos acontecimentos de anteontem à noite, quando uma caldeira da fábrica Medeiros e Companhia explodiu, destruindo 12 casas, matou 4 pessoas e feriu cerca de 20, além de deixar a cidade sem energia elétrica por várias horas. Eu me lembro que o diretor de redação do Diário Natal, Manuel Barbosa, ele me chamou e disse que tinha havido um acidente em Jardim do Seridó, e perguntou se eu poderia ir. Ora, um repórter com 21 anos de idade, dentro do maior jornal do Rio Grande do Norte, ser perguntado, indagado, se poderia ir ou não ao interior para fazer uma matéria sobre um acidente, claro que eu, o seu Barbosa, pode ter certeza, estou à disposição. Quando eu cheguei lá de manhãzinha cedo, acho que ele saiu aqui de madrugada, saiu de madrugada de Natal, quando eu cheguei o dia estava amanhecendo em Jardim do Seridó. E aí eu já iniciei ali mesmo a matéria. Foi um cenário de guerra que eu encontrei. Em alguns pontos, casas destruídas, 2 casas completamente destruídas, outras bastante atingidas, bastante depredadas afetadas pelo acidente. Quando falamos de 84, no Seridó, nos deparamos com uma cicatriz muito evidente, ainda na vida daqueles que viveram, que sofreram, que se depararam com a explosão da caldeira. O espetáculo foi aterrador, a violentíssima explosão fez subir aos ares e espalhar fragmentos por toda parte a imensa caldeira utilizada para produzir vapor que alimenta a refinaria de óleo. A parte maior da caldeira, com cerca de 4 metros, voou como um foguete, arrasando casas e o que encontrasse pela frente. Quais são os princípios básicos de funcionalidade de uma caldeira? A caldeira é um dos equipamentos máquina-térmicos mais utilizados em escala industrial em todo o mundo, devido ao seu grande benefício, que é um alto rendimento energético com baixo custo de operacionalidade. Ela utiliza água e um biocombustível, que na sua maioria das vezes é lenha, como matéria-prima, e são 2 matérias-primas super baratas do mercado. Então, como funciona? Basicamente, o biocombustível é queimado para aquecer a máquina, que por sua vez aquece a água que está dentro dela até a sua temperatura de ebulição, ou seja, começa a ferver, e esse vapor gerado da fervura, ele é levado por tubulações até os equipamentos e que em seus processos produtivos necessitem de uma temperatura mais elevada. Com isso, as indústrias elas conseguem economizar bastante em energia elétrica. Porém, em cima desse grande benefício, a operacionalidade das caldeiras também apresenta grandes riscos, que eu posso listar 2 agora. O primeiro deles é a questão do nível da água. Se a água estiver num nível muito elevado, essa água ela pode ser levada por arrasto para as tubulações de vapores. Porém, se a água também estiver num nível muito baixo, essa caldeira ela pode entrar em superaquecimento. E o outro risco é a questão da pressão. Os técnicos operadores dessas máquinas, eles costumam gostar de trabalhar sempre em pressões mais elevadas, porque deste modo a água ela borbulha menos dentro da máquina. Então não gera aquele risco que eu falei no início, que é a questão da água borbulhar tanto a ponto de ser levada, de entrar em algum encanamento de vapor. A caldeira, essa que explodiu, ela é refrigerada a água, certo? Ela aquece os tubos que passam nela e daí, quando está bem quente, é criado o vapor, né? Pronto, uma chaleira, você bota, quando ela está fervendo, ela começa
Então o que aconteceu? Eles vinham mais cedo para ligar a caldeira, para poder, na hora que começasse a produção, já ter vapor. Porque senão a fábrica nem de sabão, nem de margarina funcionava sem vapor, né? Era tudo à base de vapor. Então o que aconteceu? Eles ligaram a caldeira e esqueceram de abrir o registro de água para encher os canos. Então, quando a caldeira já estava quente, eles viram que não saiu vapor, né? Eles viram que não tinha água nos canos. Então, qual era o procedimento? Era desligar a caldeira para esfriar, né? E eles recomeçarem. Com certeza, no outro dia não ia ter produção, né? Então, inconsciente totalmente, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Ligar a água. Então, você imagine um tubo pegando fogo, quer dizer, tinham 4 válvulas de segurança, mas elas estouraram na mesma hora e estouraram junto com tudo, né? Porque foi um vapor tão violento que você tire uma frigideira. Esse exemplo é ótimo. Você bota a frigideira no fogão, deixa ela sem nada lá, liga o fogo. Lá, quando ela já estiver bem quente, você sacuda assim uns pingos d'água. Não fica nada na frigideira. Ele evapora na mesma hora. Então, foi o que aconteceu aqui. Com um tubo. Com vários tubos. Não são tubos, não. São muitos tubos, né? Que não chega nem perto da temperatura da frigideira. Numa frigideira, nem perto. Então, você vê que a violência foi tão grande que caiu peça a mais de 500 metros aqui. Voou peça de mais de 500 quilos. É mesmo quando uma panela de pressão, né? Botou no água lá ainda. Eu ia saindo para ver alguma coisa lá fora. Quando eu cheguei na porta principal, deu um estrondo muito grande que abalou a cidade e aquela bola de fogo saiu voando e saiu de dentro da Medeiros. Meu Deus, o que é aquilo? De repente um apagão enorme e subiu uma fumaça com uma poeira branca muito grande que sujou todas as casas ali por perto. Inclusive a nossa escola foi toda coberta com essa poeira branca. Aí a gente tudo lá, sempre ninguém estava pensando em nada, de repente foi uma explosão e o mundo escureceu tudo. E as ruas de cima do ginásio eram as peças de ferro passando. Quando entrevistávamos as pessoas sobre o acidente da caldeira, notávamos o espanto, a tristeza, como se elas estivessem realmente revivendo aquele momento. E para a cidade foi extremamente doloroso. Depois de bater violentamente contra os fundos de uma outra fábrica, a Soriede Jardim S.A. Confecções, sem no entanto provocar muitos danos, a caldeira de 4 metros de altura e pesando cerca de 6 mil quilos, começou o verdadeiro ritual de destruição ao atingir a residência do sapateiro Alcebiades Alves da Silva, de 53 anos, residente da rua Heráclio Pires. Na ocasião, em companhia de familiares e o vizinho Manuel Horácio de Oliveira, de 15 anos, residente da rua João Vilar, o sapateiro assistia a uma telenovela. Em consequência do choque, a casa desabou e o sapateiro Alcebiades teve morte instantânea, enquanto sua mulher Sebastiana Teixeira e Milde Maria Teixeira, além de Manuel Horácio, também atingidos, tiveram que ser conduzidos ao Hospital Maternidade do Torre Maris, localizado na cidade de Jardim do Seridó. Eu estava nesse período no Exército Brasileiro, servindo ao Exército Brasileiro, estava destacado em Parelhas, e só soube praticamente mais ou menos umas 10 horas, já que o acidente havia ocorrido às 6 horas e 30 minutos, mais ou menos. Um soldado, colega meu, veio me deixar em Jardim de Seridó. Já encontrei o meu pai já estava sendo velado e eu fui visitar a minha casa, que metade da casa foi destruída, né? A caldeira voou e bateu na minha casa do meio para frente. Então eu fui olhar os destroços, né? E inclusive a caldeira estava no meio da rua. Ela ficou meio diagonal, assim, no meio da rua, né? É uma coisa mesmo,
Passei a noite toda, eu não dormi não. Lá de casa eu olhava, via aquela multidão de gente subindo e descendo, de carro demais, era carro, muito carro de fora, muita gente de fora, né? E foi uma tristeza grande pra gente. Ah, mas ninguém dormiu mais essa noite, não. Era só andando de um canto para outro, sabe como é que estava um, como é que estava o outro. Sebastiana e sua filha, apresentando leves lesões, foram medicadas e ficaram internadas no hospital, enquanto Manuel Horácio, com diversas fraturas na perna, teve que ser encaminhado para Natal, estando internado no Hospital Valfrido Gugel. A caldeira da morte, porém, não escolheu como alvo somente a casa do sapateiro. O ex-operário da fábrica de óleo, de onde viera a caldeira, Francisco Eduardo do Nascimento, mais conhecido por Midente, de 44 anos, residente à rua João Vilar da Cunha, 182, pai de 2 filhos, voltava de uma mercearia onde havia comprado, entre outras coisas, 1 quilo de feijão e, quando passava em frente à casa de Alcebiades, foi violentamente colhido pelo objeto voador. Soterrado sob os escombros da casa que caíra, o vendedor ambulante sofreu traumatismo craniano e morreu ao ser conduzido ao Hospital Dr. Rui Mariz. Eu me lembro de um detalhe que eu coloquei na matéria, chamando a atenção para um feijão derramado no chão. E eu coloquei, com a minha sensibilidade de repórter, de procurar coisas onde elas... procurar detalhes, que eu gostava de enriquecer minhas matérias, minhas reportagens com detalhes. Eu coloquei a história do feijão, dizendo, eu não lembro exatamente o texto, mas dizendo que ali ficou o feijão derramado que alguém certamente estava levando para casa para o dia seguinte, para o almoço do dia seguinte. Em 1984, eu tinha 5 anos, mas eu lembro claramente desse dia e dos dias que se seguiram à explosão. Papai tem uma preocupação latente, né, com a segurança das pessoas. Isso era inerente a ele, até pelo desempenho da função de policial durante décadas. Eu lembro que nesse dia, após o barulho estrondoso que nós ouvimos e o apagar das luzes, o meu pai, que era chefe de segurança da empresa, correu para o carro, segurado pela minha mãe, tentando ser contido pela minha mãe, para que ele não fosse. E ele sabia claramente de que pelo estrondo e pelo que tinha acontecido, com certeza seria na Medeiros. Era a empresa que funcionava no turno noturno, era a empresa que comandava a cidade. Ele tinha consciência de que alguma coisa tinha acontecido lá. Ele entrou no carro e partiu. E aí nós ficamos naquela espera, né, no escuro, do que estava acontecendo. Muitas pessoas correram na cidade para frente da empresa. A minha irmã mais velha foi uma delas, à procura do meu pai, saiu com uma lanterna e de bicicleta para frente da Medeiros. E meu pai só voltou para casa altas horas da madrugada, né? E voltou com uma carga de sentimento altíssima, de dor altíssima. A exemplo de quem pôde entrar e ver o cenário de guerra, né, dentro da Medeiros naquela noite. Antes, a caldeira, ao explodir, havia provocado a morte de 2 operários que nela trabalhavam. Manuel Silva de Azevedo, 37 anos, casado, pai de 2 filhos e que trabalhava como caldeireiro há 3 anos. Morreu quando era submetido à cirurgia no hospital da cidade. Desde 1971, eu assumi a direção da escola cenecista professor Jesuíno Azevedo, que funcionava nessa época em frente ao Medeiros e Companhia. Dentro da escola era tudo gritando, se valendo de tudo no mundo, e as luzes tudo de pendurado. Havia o escuro, que foi a gente eu sempre podia pisar no chão com medo de me cortar. E tinha que andar de um lado para o outro, pelejando para fechar as janelas, que Dona não correu, para ajudar a socorrer o povo e os ginásios abertos. Eu fui para o hospital Maternidade Dr. Rui Mariz. Por que eu corri para o hospital? Pensando que um dos meus alunos tinha saído e tinha acontecido alguma coisa com eles. Quando eu cheguei lá no hospital, encontrei 2 corpos, um de um lado, outro do outro. 2 pessoas, amigas, que estavam conversando na calçada e foram atingidos por
pela caldeira. E chegava um e contava outro, e de repente chegou uma pessoa muito mal, e então foram fazer uma cirurgia nessa pessoa. Precisou de uma pessoa para segurar uma lâmpada muito forte para ajudar, e eu fui quem segurei essa lâmpada. E haja lanterna e haja aquelas luzes a bujão que alguém tinha, né, levava. O movimento foi grande. Quando a gente sente um abalo, parece que a gente fica com vontade de ajudar, e ali eu não tremia, não fiquei forte, e o meu negócio era ajudar. Todo muito escuro, a luz era isso. Não tinha como. Né? O gerador não tinha, nessa época não tinha ainda. E, infelizmente, a pessoa não resistiu. A morte de seu amigo e companheiro de função, Francisco José Araújo, 33 anos, que há 5 anos trabalhava como caldeireiro na fábrica Medeiros e Companhia, foi bem mais trágica. O corpo de Francisco, sem portar a cabeça e um dos pés, foi encontrado sob os escombros em que foram transformadas as instalações mais próximas à caldeira. Tudo indica que, sem cabeça e sem um pé, o operário foi velado e sepultado pelos familiares e amigos. Ele falava para mim que eu era muito nervosa sobre trabalhar lá. Ele saiu, passou 5 anos, aí ele saiu para nós casar, da firma. Aí depois voltou novamente, eu disse, não volte mais não. Ele disse, eu vou voltar, porque se eu tiver de morrer aqui, eu morro. Eu fiquei sozinha com 24 anos, viúva, com a minha filha com 1 ano e 1 mês, foi muito sofrimento para mim, sozinha. Ele saiu às quase 5h30 da tarde, saiu o dia mais tarde de casa, que foi o dia que ele saiu mais tarde. Ele estava, parece, adivinhando o que ia acontecer. Brincou o dia todo com minha filha, ele deu banho até nela antes de sair, dizendo que era muito linda de papai, parece que estava adivinhando. Quando deu 6 horas, 6 e pouco mais ou menos, escutei o primeiro tiro, muito grande, muito forte. Aí o segundo maior. Eu disse, meu Deus, quando eu abri a porta, vi tudo cinzento, muita fumaça, e eu fiquei desesperada. Ah, meu Deus, foi a firma, foi a caldeira. E era muita gente correndo, gente gritando. Aí começou a encher minha casa, muita gente na minha casa, e eu fiquei como uma louca, sem saber o que fazia. Eu sabia que ele tinha morrido, eu sabia que eles tinham... o povo ficava me enganando, que achava que ele estava vivo, escondido, achava que ele estava escondido por algum canto, ele tinha corrido, tinha se escondido, mas eu achava que ele tinha morrido. Aí o povo chegava lá em casa para me consolar, todos os amigos dele vieram contar, olha, é melhor deixar ele lá quando acharam. É melhor deixar ele no hospital, levar ele para o hospital, deixar ele lá. Porque não adianta trazer você para cá, para você ver. Porque ele não está perfeito, você não vai ver mais nada. Sem cabeça, eu digo, não, mas eu quero que ele venha para casa. Traga passar menos a noite. E o desgosto que eu tive maior, porque eu não vi, né? Foi muito triste para mim. Muito triste a minha vida, assim, porque eu fiquei 1 ano todinho pensando que era uma mentira. E eu sofri muito por causa da minha filha, que a minha filha era chamando papai, todo mundo que chegava era papai, papai. Aonde eu chegava, eu sofri muito com isso. Eu me senti em Jardim do Seridó como um correspondente de guerra. Alguém que vê uma tragédia de perto. Eu nunca tinha visto nada igual. Não tinha feito nada igual. Até pelo pouco tempo de reportagem que eu tinha na época, de profissão, de emprego mesmo profissional, eu só tinha 2 meses. Eu iria completar 2 meses. Então eu não tinha muita bagagem. Pereira dos Santos, 37 anos, residente da rua Henrique Pires Batista, número 28, também operava a máquina quando aconteceu a explosão. Porém, milagrosamente, Pereira conseguiu escapar com vida e foi conduzido ao Hospital Rui Mariz, apresentando graves queimaduras de 1º, 2º e 3º graus ao longo do corpo. Em virtude do grave estado de saúde de Pereira, ele foi conduzido pouco depois ao Hospital Valfredo Gugel em Natal, sendo em seguida transferido para o Hospital Médico Cirúrgico, onde se encontra internado.
O quarto operador da caldeira naquela noite também está resistindo ao acidente. Trata-se de Justiniano Aprígio dos Santos, 37 anos, casado, pai de 4 filhos e há 3 anos trabalhando como caldeireiro da fábrica. Internado no Hospital Rui Maris, na manhã de ontem, o operário Justiniano, que percebe salário de 105 mil cruzeiros mensais, apresentava o corpo totalmente mutilado por queimaduras que denunciam a violência da explosão. Eu tenho uma cicatriz aqui na perna, aqui no quarto, uma muito grande. A clavícula foi quebrada e a orelha torada, tronchada e o acidente aqui da cabeça. Seu Justiniano, que era um dos caldeireiros, né, daquela noite, ele tinha assumido o turno de 6 horas da noite, né, o turno da morte, e ele sobreviveu, né? Meu pai esteve na Medeiros, né, durante a noite do acidente, e na sequência da noite do acidente ele seguiu para o hospital, né? E contava sempre que foi muito doloroso ver os 2 sobreviventes da caldeira, porque eles estavam muito machucados. Além de machucados, eles estavam queimados. Eles foram arremessados metros. Então, estado de choque total, né? Aí a gente chegava de 6 horas, batia o ponto, batemos o ponto e fomos para a cadeira. Só que nesse dia chegamos lá, a cadeira estava normal, ia chegando em 10 quilos, a lenha estava boa, a água estava normal, porque tinha um nível que apresentava água. Aí eu fui, mas a caldeira hoje está boa, já vai chegando em 10 quilos, eu sentei lá no lado e meus colegas ficaram assim, perto de mim, mas perto. Então aqui, uma hora, outra aí. Quando eu cuidei, estava no hospital, todo queimado. Aí foi disseram, a enfermeira estava perto de mim, e a minha mulher disse, não, é porque a caldeira da UTI está alguém, você está acidentado. Aí foi que eu vi minha pele toda queimada aí, tudo. Aí eu disse, cadê meus companheiros? Aí disseram, foram acidentados também. Acidentados também. Aí deixa que já tinha morrido 2, aí não quiseram me dizer que nada pelo Justino, que ele não era morto ainda, foi lá e disse assim, você manda aquele menino para Natal porque já morreu 2, senão vai morrer mais, ele vai morrer. Aí ele disse, não, mas mande, pode mandar que eu estou dizendo, ele não está bem não. Aí foi, ajeitou o papo. Falou com o doutor Iruno disse, quer mandar é bom mandar. Aí mandaram para Natal. Aí Gerardão foi comigo, foi até o Baldão, o Bigodão, foi eu e ele, foi Gerardão, Bigodão e eu. Um deles foi mandado logo em seguida para Natal, né? E o seu Justiniano ainda permaneceu em Jardim por alguns dias. E logo na sequência ele foi encaminhado, né, por doutor Iruno para Natal, porque o estado dele foi se agravando e havia necessidade de fazerem cirurgias muito criteriosas, até porque ele foi ferido no crânio, né? E papai acompanhou, né, essa saga, internou ele no hospital, né, a pedido da Medeiros, e ele foi internado e fez uma cirurgia de grande risco, e ele, graças a Deus, pôde nos contar essa história, né? Foi a primeira vez que eu fui em Natal, nunca tinha ido em Natal. A primeira vez que ele esteve na capital do estado foi para fazer uma cirurgia de alto risco, depois de um acidente, de uma fatalidade terrível, né? Quando eu cheguei no hospital em Natal, a médica fez a cirurgia, aí me disse que se tivesse demorado mais 2 dias, não tinha infeccionado, não tinha tido jeito. Papai sempre dizia que a maior vitória que ele tinha tido de tudo aquilo ali, né? O maior ensinamento era o fato de seu Justiniano estar vivo. Era o fato de saber que depois disso ele teve filhos, depois disso ele continuou com a família dele, continuou com a vida dele, continuou trabalhando na Medeiros. E tá aí um senhor de mais de 70 anos nos contando uma história que não pode ser esquecida. Ainda perplexos e atônitos com a explosão, que segundo rumores não durou mais do que 1 minuto, os habitantes da cidade de Jardim do Seridó, somente na manhã de ontem, vieram perceber toda a extensão dos danos provocados pela caldeira. Tudo o que existiu na noite de quinta foi o pânico e o terror, bastante compreensíveis quando se toma conhecimento do que, ao se chocar contra várias residências, a caldeira também colidiu contra postes de energia elétrica, espalhando a escuridão e o fogo em boa parte da cidade. Agora é engraçado uma história dessa.
a pessoa lá disse que estava dormindo, disse que viu quando aquele tanque passou. Eu digo, não viu não. Viu não porque de onde eu estava sentado aqui, me levantei, dá quanto de tempo? Dá um segundo? Ah não, talvez não dê. Talvez não dê um segundo. Eu fumava, aí peguei um cigarro e saí do lado pra cá, a gente não podia fumar dentro, né? Aí fui pra fora, acendi o cigarro e fui para o lado de cima, ali encostado ao portão, e lá eu me sentei na calçada, né? Eu tenho uma mania de fumar ali, sentado. Quando eu me sentei, acabei de me sentar, que tirei o primeiro trago, aí fez no chão, estremeceu aquilo. Aí eu fui me levantei, quando eu fui me levantando, já foi, não viu mais nada, era uma escuridão e aquela onda de poeira, papel no ar, areia, tudo. Foi um dia que ficou marcado na vida de muitas pessoas e que até então eu só tinha conhecimento através do que as pessoas que me rodeavam, me cercavam, familiares, contavam. Então, quando eu ouvia falar sobre a explosão da caldeira, eu só escutava que uma bola de fogo ganhou o céu e tudo ficou escuro. E ao entrar em contato com as pessoas que realmente viveram, que estavam próximas naquele fatídico dia, percebemos o quanto esse evento marcou a sociedade jardinense. Depois de destruir totalmente algumas residências e postes, o imenso objeto voador finalmente caiu em uma rua no centro da cidade. A distância entre o lugar em que finalmente pousou e o local de onde inesperadamente saíra foi milimetricamente testada pelos habitantes da cidade na manhã de ontem. O objeto havia literalmente voado cerca de 600 a 700 metros. A constatação deixou nos rostos de cada um visível expressão de medo. Temor de que as outras caldeiras instaladas em várias outras fábricas da cidade aconteça a mesma coisa, fato que implicaria em novas mortes e dezenas de feridos. A residência de Manuel Francisco Filho, na rua Frei Miguelinho, teve seu teto arrombado por um enorme pedaço de cano que havia se desprendido da caldeira. Na sala de visitas, onde caiu o cano, estavam sentadas 3 pessoas, 2 filhas e a mulher de Manuel Francisco, que não sofreram nada a não ser alguns arranhões. O fato foi visto quase como um milagre por alguns moradores das residências que não conseguiram acreditar como o enorme pedaço de ferro não atingira nenhuma das 3 pessoas sentadas em uma sala bastante pequena. O milagre não chegou a acontecer na casa de Romildo Nascimento, também invadida por um enorme pedaço de cano. Sua mulher, Luzia Lúcia do Nascimento, ainda se encontra hospitalizada em virtude do profundo golpe na cabeça provocado pela queda do cano sobre sua residência. E de repente eu escutei o tiro. Foi um tiro assim, um barulho diferente. E na mesma hora eu olhei da janela da minha casa e vi que tinha alguma coisa errada lá para a banda da Sorieden. E aí, de repente, começou a chegar as pessoas aqui e de repente chegou a notícia que estava todo mundo morto lá na minha casa. Ficou na sala Lisa, sentada numa cadeira, Manuel Sampaio, outra cadeira no meio da porta e Fernando em pé na televisão. Pegou a laje e a laje saiu, né? Se aquela laje entra, não escapava ninguém. Aquele foi um negócio de matar aquelas 4 pessoas só, né? Bem, eu tinha 4 anos, como o papai falou, eu estava deitado com ele no sofá, me deu vontade no banheiro, aí eu fui com ele. Que eu lembro, eu chamei mamãe para ir comigo, mas como ela gostava muito de novela, ela disse, não, vá com ele, Romildo, e nós fomos pro banheiro. Quando chegamos ao banheiro, ouvimos a explosão. A explosão em si eu não lembro do tiro em si. Só me lembro do barulho das telhas caindo e a escuridão. O papai me botou no braço e começou a gritar para mamãe. E tentamos entrar dentro de casa e não tinha acesso. Fomos para a porta do muro, o papai botou a porta do muro abaixo e arrodeamos a casa gritando por ela. Eu queria entrar por dentro de casa, mas não pude, estava tapado. Tudo quebrado, já era a geladeira quebrada, era a mesa quebrada.
Aí cheguei na fábrica, perguntei se ela era viva ainda, tá viva, tá perdendo sangue, mas tá viva. Aí Preto chegou no carro, botou Zina e Mané Sampaio, botaram, e desceu para o hospital. E eu peguei a bicicleta, hoje eu já não sei como foi que eu fui. Eu sei que quando Pedro chegou, eu cheguei também. Era um quadro e já estava a casa cheia de gente, e na frente, e eu disse, eu quero ver. Não, vai, eu digo, vou. E a gente foi. E a gente chegou lá na casa, tudo no escuro, e não podia chegar perto, porque os fios estavam tudo perigoso a explodir, a torar. Era uma cena de terror. No outro dia que a gente foi ver o quanto o estrago estava grande, quanto era triste e desesperador. Longe de fazer qualquer palpite acerca das causas do acidente, o prefeito de Jardim do Seridó, Manuel Paulino dos Santos Filho, preferiu, ao tomar conhecimento da ocorrência, mobilizar o maior número de pessoas possíveis, a fim de que as consequências do fato não fossem maiores do que o foram. Graças à decisiva intervenção do prefeito Paulino, que por sua vez contou com a ajuda de parceria solidária da população da cidade, pouco depois da explosão, o Hospital Rui Mariz, que conta com um quadro formado por apenas 3 médicos, já tinha trabalhando em seu interior cerca de 15 outros profissionais da medicina. Os médicos provenientes das cidades de Caicó, Currais Novos, Parelhas e Acari haviam sido convocados pelo prefeito Manuel Paulino a comparecerem a Jardim do Seridó, subitamente atingida por uma tragédia que poderia ter saldo ainda mais negativo caso as vítimas não fossem medicadas com brevidade. De repente começou a chegar médico em Jardim do Seridó. Eles vinham voluntariamente para ver o que é que tinha acontecido, para ajudar e tudo. Apareceu médico em todo canto apareceu. Era cheio. A sala de cirurgia era cheia de médicos. Muita gente, muita ambulância vindo de fora, os hospitais. Muita gente com lampião nas mãos. Muita gente com lampião nas mãos. As ambulâncias de fora vieram todas para dar suporte. E quando a gente chegou lá no hospital, a gente quase que não entra, porque era muita gente. E as famílias das pessoas que tinham morrido. Aquele desespero total. O meu pai falou muito também da solidariedade que ele viu naquele dia. Muitos médicos, enfermeiros, auxiliares das cidades vizinhas, quando tiveram conhecimento da fatalidade do Jardim do Seridó, eles se direcionaram para o Jardim do Seridó. Eles vieram auxiliar as pessoas no Jardim do Seridó. Que houve o desmembramento da Fazenda Conceição. A vila nasceu em sua homenagem, foi crescendo, florescendo, num pomar se transformou. E um rio que passava ao seu lado deu-lhe o nome de cidade, como dizia a vovó, Jardim do Seridó. A cidade do Jardim vivenciou um misto de dor, compaixão e solidariedade na ajuda para aqueles que ficaram e os que sobreviveram, aqueles que viram a sua vida mudar em questões de segundos e aqueles que até hoje carregam no corpo as cicatrizes do terror vivido. Os dias se passaram, as casas demolidas pelas peças lançadas no dia da explosão foram reconstruídas, a indústria passou por reparos, os funcionários retornaram à vida, mas, como para pessoas como eu, que achavam que a indústria teve o seu fim com a explosão, estamos completamente enganados. O reerguimento da Medeiros foi uma reascensão para aqueles que não acreditavam que, em meio aos escombros, uma flor poderia ressurgir na cidade do Jardim. Ao percorrer os caminhos que nos levam a mais de 7 décadas de progresso, em pleno semiárido nordestino, podemos descrever esse período em nossa história como uma sequência de anos dourados, não apenas pelo sol que nos presenteia com sua luz, mas pela abundância trazida às nossas mesas, fruto do trabalho diário, garantido pelo empreendedorismo que brotou da inteligência e da vontade de homens cheios de força e de coragem para transformar rústicos caminhos em trilhas de riqueza.
A Medeiros e Companhia, ou Medeiros Sociedade Anônima, foi um marco na história interiorana do estado do Rio Grande do Norte, representando uma revolução para aqueles que acreditam que o interior do Nordeste só poderia ofertar seca e nada mais. Por essa indústria, passaram mais de centenas de famílias beneficiadas, que até os dias de hoje conservam boas memórias e perpassam as cicatrizes. Jamais se viu, em toda a linha do tempo, desde que o setor industrial passou a se expandir pelo nosso estado, um período de tanta opulência estendida às classes populares de um pequeno município, convertendo-o num polo de progresso e de novas perspectivas a cada ano. É preciso lançar um olhar de gratidão pelo sucesso que amparou economicamente durante tanto tempo a nossa gente, alimentando seus sonhos de dias melhores, a partir da união de forças conjugadas à fé que nunca nos abandonou. E assim, contemplando a nossa história, podemos desde já compreender e ressignificar o passado, traçando essa ponte que nos conecta com o presente, para continuarmos lutando pela preservação dos mesmos valores que orientaram e deram suporte ao que somos hoje, um povo diferenciado, dentro de um panorama de desconstruções e de incertezas, visto que somos guiados pela fé em um futuro melhor, um futuro que nos trará como herança a sustentação de tudo que aprendemos a respeitar, não somente do modo tradicional, porém de uma forma viva e atuante. O rio que passava ao seu lado deu-lhe o nome de cidade, como dizia a vovó, Jardim do Seridó. Minha querida Santa Padroeira, para mim és a primeira, tens a minha devoção, Senhora da Conceição. Minha querida Santa Padroeira, para mim és a primeira, tens a minha devoção, Senhora da Conceição. Meu Jardim do Seridó, mesmo distante, continuo lhe querendo bem e lhe agradeço por ser uma de suas flores.